mediunidade está associada a algo rígido, sabe? Que obedece a uma regra pré-estabelecida. Você consegue, eu consigo falar assim, olha, você vai olhar para mim, mas não vai me ver? A gente não consegue fazer isso. Porque a mediunidade, nós temos 5 sentidos, certo? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Não é? 5 sentidos. Esses 5 sentidos, eles, desde que a gente não reencarne com nenhuma dificuldade neles, ou não tenha tido Covid e perdeu o olfato e tato, e o paladar, todos nós temos esses sentidos muito ativos. E às vezes a gente está na rua, vê uma cena degradante que não faria questão nenhuma de ver, mas a gente está acostumado a dizer, não sou cego, né? Ou então houve uma coisa muito desagradável, eu não sou surdo. Pior quando você fala coisas desagradáveis. Então, esses 5 sentidos que são comuns a todo o espírito reencarnado, nós incluímos um 6º, mas não aquele 6º sentido de forma subjetiva ou romanceada. Não, o 6º sentido que nós temos associados ao nosso processo reencarnatório é a mediunidade. Sendo que a mediunidade ela não se estabelece num órgão específico do corpo. Kardec fala para a gente no livro dos médios que a mediunidade ela é orgânica. Show! Só que nós temos o nosso organismo físico e temos o nosso organismo perispiritual. Não é que a mediunidade só pode ser exercida através do corpo físico ou das sensações físicas. Um espírito, quando vai se manifestar, ele se manifesta pelos meios de comunicação que nós temos. A manifestação corporal, através da dança ou de algum trejeito que seja favorável para o espírito, ou através da palavra. Então ele vai se manifestar dessa forma. A grande dificuldade da gente em relação à mediunidade é o termo que foi comumente utilizado, que é de incorporação. Por quê? Porque é dificuldade. Quando você fala para alguém, olha, você tem que desenvolver a mediunidade, aí a pessoa já fala assim, mas eu não quero nenhum espírito entrando dentro de mim. Né? Eu não quero, eu não gosto dessa coisa não, de espiritualidade de mim, e não entra. Não há possibilidade de. Por quê? Porque a própria lei da física, que é uma lei universal, diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não pode. O que acontece como termo de incorporação, e eu confesso que eu levei pelo menos 30 anos para entender isso. Foi muito difícil. Mas quando você pega lá o Depois da Morte de Leon Denis, você começa a entender o que ele fala, o que a doutrina espírita fala acerca de incorporação. É quando você incorpora a ideia do comunicante. E essa ideia ele vai manifestar de acordo com a sua facilidade. Ele vai manifestar a sua ideia num linguajar que lhe é próprio, como é comum, né? As línguas iorubais e outros tipos de linguagem que os pretos usam, ou então numa linguagem que é familiar para o espírito. Nesse momento dessa manifestação, dessa ideia, ele vai se utilizar das faculdades mediúnicas que cada um de nós tem. É por isso que, como você falou, o guia que você recebe, você tem muita facilidade de receber algum. Agora, se for uma outra entidade, ele já vai ter uma dificuldade. Não é você não, é ele que vai ter dificuldade de se manifestar, porque não existe o quê? Um aspecto muito sério que é necessário analisar dentro da mediunidade, que é a questão da sintonia. Um espírito que venha com tendências negativas encontra um médium com tendências positivas, ele encontra dificuldade de manifestar a sua ideia ou de incorporar a sua ideia. Da mesma forma que um espírito com ideias superior encontra um médium com ideias e vontades inferior, o superior compreende a dificuldade, mas ele não vai violentar, não vai fazer a pessoa sofrer para que estabeleça essa comunicação. É o meu caso, né? É o meu caso. Inferior. Não estou falando de espírito rebelde, não é essa parte. Não, eu não cheguei lá, de espírito rebelde.
Quando nós falamos da questão dessa incorporação, e é um termo que, como a gente não conhece, causa realmente um medo, uma preocupação, você vê o seguinte, chega qual a sua idade, minha filha? Desculpe a indiscrição. Tudo bem, eu tenho 21. Não tem. Você está mentindo ainda. Tem uns 15, né? É verdade. Eu tenho 15 e 16. Deve ter mentira de idade. Porque o Fernando falou que foi menor de idade e não pode entrar. Já o garotinho ali. Não mente que é feio. Tá? Aprende. A primeira lição é essa, né? Que não pode mentir. É por isso que está danado. É por isso. Mas quando você chega, uma criança, um jovem de 12, 13, 14 anos, com manifestações de mediunidade precoce, e a família não tendo conhecimento, e você orienta que aquele jovem precisa iniciar o seu processo de desenvolvimento mediúnico, bate a paura, bate o medo. Por essa ideia de que o espírito entra dentro do corpo da gente. Tá? E é necessário eu falar isso porque não tem essa figura, não há possibilidade de acontecer isso, pelo menos aqui no planeta Terra, não sei em outros planetas. Kardec fala para a gente no livro dos Médiuns que não há possessão. Ele fala de 3 formas de obsessão. A obsessão simples, que todos nós podemos sofrer. O que significa essa obsessão simples? Tem uma frase muito utilizada no meio espírita que diz o seguinte: ninguém pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça. Você não vai dar para mim, para ver se tem algum passarinho. Você vai dar uma trombada na árvore, no poste, né? Você não vai fazer isso, mas você pode impedir que esse passarinho faça ninho na sua cabeça. Tá? Isso você pode. O que significa isso? No caso da relação com a mediunidade, ninguém está livre de ter um pensamento negativo, ruim. A gente está num plano de prova e expiação. Eu tenho que falar muito isso, Alex, porque vai poder me lembrar que eu sou um espírito inferior. Entendi. Sabe? Estou percebendo. Que a gente acorda de manhã, né? Acha que é um espírito superior. Vai ver Chico, vai ter papo com Chico. Chico? É o mais próximo que eu achei. Muito mais próximo que eu achei. Não é porque eu vou falar do meu mentor, ele já me atura, ele que não quer falar comigo, é diferente. Mas a gente não vai ter a possibilidade de acordar de manhã para iniciar as nossas tarefas e não ser relativamente assaltado por um mau pensamento. E o mais comum, que calor é esse? Né? Aquela música, quando o segundo sol chegar, Deus me livre, né? Um só já vai. Então, quando você já começa o dia reclamando, é sinônimo de quê? Que o seu dia vai ser uma porcaria. Porque você já começou mal o dia. Então, esse pensamento indevido que a gente ou formula ou chega até a nós, é o passarinho que a gente não pode impedir de pousar na cabeça da gente. Mas como é que eu vou impedir do passarinho fazer um ninho? Eu não vou alimentar essa sensação inicial do amanhecer, do dia, da hora que eu acordei. Não, hoje o dia promete, vai ser quente, mas graças a Deus eu vou sair, vou trabalhar, vou cumprir as minhas obrigações. Se Deus quiser, pega um ônibus com ar-condicionado funcionando, né? A minha filha, ela estuda lá em Niterói, e aí ela fala assim, vou descer do ônibus, que não tem ar-condicionado. Eu falei, desce, ela vai levar 2 horas para pegar o ônibus, mas fica à vontade, pode descer. Então, mas se você já entra num processo de reversão de pensamento negativo, já quando você acorda, você não permitiu que aquele pensamento ruim permaneça junto de você. Porque ele vai vir? Vai vir. Ainda caso, eu vou ter que falar uma novidade, mas nós não somos Madre Teresa de Calcutá. Não. Nem Bezerra de Menezes. Estamos muito longe dessa turma aí. Então, o pensamento negativo, ele é uma consequência natural da nossa situação de espíritos inferiores. A minha esperança é que seja um espírito melhor. Está chegando agora, brincadeira, que nós não vimos. Você, Fernando, está complicado para nós, é complicado. Então, quando eu não penso em coisas ruins, eu evidentemente estou atraindo para junto de mim pensamentos saudáveis e com eles uma assistência espiritual também saudável. Quando chega na hora de eu manifestar a minha mediunidade, aonde eu vou manifestar a minha mediunidade? Pessoal, bom aqui, né? Você falou que o pessoal participa.
tava. Mas tá todo mundo. Tá com sono, vou falar. Aonde podemos manifestar a nossa mediunidade? O que você acha? Você. Eu? Não, Márcia, você não. A Márcia já falou, eu já te encarnei. Essa é médio intrometido. Eu não falei pra ele. Não foi sério. É pior do que eu. A manifestação da mediunidade, ela acontece a partir do momento que você abre o olho. Sabe? Nós estamos num planeta que exige uma vida de relação. Quando você acorda de manhã e o teu marido roncou a noite toda, e tu olha para a cara dele e fala assim, agora o infeliz está feliz, né? Eu não dormi a noite toda, mas o infeliz, olha lá. Eu sempre falo isso, a mulher ri, não sei não, a minha esposa falou que vai botar a cama agora na varanda. Eu moro no 10º andar. É o último lugar. Não tem rede. Ela fala que tu vai dormir na ponta de lá. Então é melhor tu parar de roncar. Eu parei de dormir, né, Alex? Eu durmo quando ela acorda. Você tá bem? Já dormiu? Então, quando nós acordamos, iniciamos o nosso dia, nós entramos numa relação da aplicação da mediunidade. Por quê? Porque se eu saio de casa já aborrecido, por qualquer motivo, quando chego na rua, que eu encontro o Alex, e ele, meu irmão, mas ele não me dá bom dia, pô, tá vendo a careca? Agora tá assim, né? Já não cumprimenta a gente entra nesse processo, ou, como a garotada gosta de falar, um looping, sabe, de pensamentos indevidos rotineiramente. Aí quando chega na casa espírita, que você vai dar manifestação às entidades, o que você vai? Quer arrancar o pescoço do outro. Porque o espírito quer? Não, foi você que veio trazendo toda essa insatisfação durante o seu dia, que chega na hora da manifestação, que o irmão chega aqui diante de uma entidade na busca do consolo, do amparo, o médium não tem condição de dar. Não é que o espírito não queira dar, não. Sabe? Não é que o espírito não queira orientar, é o médium que não soube se manter na sua vigilância ou na sua coerência durante o transcorrer do dia. Porque muitas das vezes, eu vou falar para vocês, a minha formação é toda dentro da doutrina espírita. Eu nunca frequentei como membro uma casa de umbanda, embora eu tenha um tio, o único tio meu que está na matéria, minha avó teve 9 filhos, né? E só tem esse tio meu. Esse tio meu era de umbanda, e aí casou, foi morar na Bahia, lá em Salvador. Eu falei, pô, legal, né? Pelo menos ele vai ter uma facilidade maior de apresentar a sua religiosidade, que aqui no Rio a gente é hipócrita pra caramba, né? Não, você eu não estou falando só de você, eu estou falando de todo mundo, tá? Nós somos muito hipócritas, né? Eu vou contar para vocês do Alex. Não. O Alex veio aqui e o nosso benfeitor pai Joaquim orientou ele numa dificuldade que ele estava tendo na perna dele, mas porque ele é uma pessoa muito boa, não é debochado. Não é. Não. Tá? Esse é outro Alex que eu estou falando, né? Esse mesmo. Aí o pai Joaquim mandou ele colocar uma fitinha vermelha, né? Porque rezou a erisipela, e é um padrão realmente, quando a erisipela faz essa simbologia para que a erisipela não suba, porque se passar do joelho desencarna. Hein? Desencarna. Deixa eu falar aqui. Tem outra fita? Eu não sabia, deixa eu falar aqui. É igual o cobreiro, tá? Igual o cobreiro, que hoje em dia o médico fala que é problema de dermatose, que não sei o quê. O cobreiro, se der nas costas e ele chegar aqui na frente, você desencarna também, da septicemia. Tá? Então, mas enfim, aí o Alex veio aqui e o benfeitor mandou ele amarrar a fita na perna para parte do tratamento. Aí o Alex vai para o Cefac na quinta-feira, que a minha esposa é fisioterapeuta e acupunturista. E essa quinta-feira ela atende com acupuntura lá gratuitamente. E o Alex foi lá,
porque foi orientado pelo pai Joaquim de fazer acupuntura. E chega Alex lá, de bermuda, bonitinho, sorridente, né? E uma bandagem aqui, né? Eu olhei e falei assim, safado. Que vergonha de escolher. Assim, eu não sabia que era fita, porque eu falei até aqui pro Fernando, que a minha avó, eu não falei que era hipócrita, eu não falei. Aí, a minha avó a parte de mãe, ela era italiana e era rezadeira. Só que a vovó botava uma linha, essa linha comum de costura, né, para poder, na simpatia, parar e visitar ela. Aí quando eu lembro, eu falei, safado. Mas deixa, eu vou falar lá não, porque eu vou deixar ele pensar que ele está enganando todo mundo. Mas por quê? Porque nós temos essa questão em relação à nossa mediunidade, de que o outro vai pensar ou deixar de pensar, e o compromisso nosso não é esse. Quer saber uma técnica perfeita para tudo dar errado na vida de vocês? Ser aceito por todos. Vai dar errado na vida de vocês, não tenha dúvida. E na mediunidade é a mesma coisa. Porque a mediunidade, ela não se aprende por osmose, ou seja, não é pela proximidade um do outro que você vai ser um médium melhor. Não é. Você não vai conseguir, a mediunidade, ela não se aplica como o banco do colégio, que você vai lá, aprende a matéria 1, 2, 3 vezes, repete de ano 5 vezes, aí acaba aprendendo aquela matéria. Não é mediunidade, não é assim. Porque a mediunidade, lembra que eu falei que ela é orgânica? Você é a mesma pessoa todos os dias da sua existência? Nem no mesmo minuto. Tem uma filosofia muito bonita, né? Se não me engano é indiana, que diz que quando você atravessa o rio, quando você voltar, nem o rio e nem você são a mesma coisa. Então a mediunidade também é assim. A forma que você manifesta a sua mediunidade hoje não vai ser a mesma forma amanhã. Por que não vai ser? E é lógico que não pode ser. Porque a entidade que vai se manifestar através de você também, ela passa pelo processo natural do aperfeiçoamento, do melhoramento. É natural isso. Porque senão nós vamos continuar naquela mesma percepção dos homens da caverna, comendo carne crua, sabe? Saindo correndo para matar um bicho ou correndo do bicho para não ser morto por ele. E a mediunidade, ela é uma sensação, é uma percepção, um outro sentido que faz que você entre em relação com um plano espiritual que você não vê. A maior dúvida do médium é essa questão de não ver a manifestação que ele, às vezes, está produzindo. Você sabe de uma coisa? É uma expressão, eu até numa conversa uma vez numa casa espírita. Tu escutou? Estudei. Todo mundo escutou. É uma expressão que eu acho uma expressão. Entendo o que eu vou falar. Eu coloco isso como uma expressão muito triste. Sabe por quê? Porque é a expressão que ele falou, que nós somos muitas vezes igual São Tomé. Por quê? Porque tem aquela passagem do Evangelho que Jesus ressuscitou e nós sabemos que não houve ressurreição, mas sim materialização, porque o termo utilizado, ressurreição para o povo hebreu, é levantar-se dos mortos. Não foi isso que Jesus fez? Ele não levantou-se, ele levantou-se dos mortos. Ele matou a morte, como a gente costuma dizer, né? E estava numa sala fechada, que era em uma das salas da casa de Nicodemos, né? Que ele que ofereceu aquela sala para Jesus fazer a última ceia, lembra da passagem bíblica? Era a mesma sala onde os discípulos já estavam alojados, porque fizeram a última ceia na quinta-feira. À noite, Jesus foi preso, depois julgado e condenado. E eles ficaram na casa de Nicodemos, que ficaram com medo de sair à rua, serem apontados como seguidores do mestre e todo mundo entrar no coro também. Eu e Alex estavam, inclusive, lá, prendendo. Né? Não era, a gente não era o apóstolo, não? Eu nem vou responder a ele. Não, Romano era uma boa, irmão, porque ele menos tinha culpa na parada. Porque era um povo dominador, e que era hebreu mesmo, fariseu. Fariseu. Guarda isso aí, vou fazer uma parte aqui em relação a fariseu.
Lá na nossa casa, lá na freguesia, tinha um amigo lá que ia dar um curso do Evangelho, aos sábados lá. E ele começou a trazer algumas propostas que não se coordenavam nem com o Evangelho de Jesus e nem com a proposta que Kardec traz no Evangelho do Espiritismo. E aí, após algumas reclamações, o dirigente da casa, o Eliano, chamou o irmão, agradeceu a colaboração dele, mas disse, estava no final do ano, que no ano seguinte, em janeiro, ia iniciar uma outra turma com outro orientador. E ele ficou chateado, ele virou e falou assim, aqui vocês são assim mesmo, purista e fariseus. Eita! O Leandro ficou meio magoado com aquilo, aí foi conversar com o mentor da casa, né? Quando aconteceu isso, o irmão chamou a gente de purista e fariseu, aí o mentor falou assim, purista não, vocês não são não. Oh, meu Deus do céu. Característica do farisaísmo, discussões estéreis que não levam a nenhuma conclusão. Nós somos ou não somos? Tá? Então, aí estava lá todo mundo lá falando sobre a questão, como é que ia ficar, Jesus foi crucificado e tudo mais, chega Maria Madalena, né, e diz, outra coisa, eu estou louco para o mundo ser mandado pelas mulheres, tá? Sou super a favor disso. A gente está 200 mil anos mandando, só fazendo besteira, as mulheres têm que assumir esse troço. Acabou. Tem todas as tampas de vaza baixada. Primeira reivindicação das meninas. Primeira reivindicação mesmo. Agora mais parecido. Tem que ter uma Dilma aí dentro do caminho, mas tudo bem. Pois é, tem você. Ela deve estar falando assim, meu filho, a Dilma perto de tu é entendeu? Aí então, chegou Maria Madalena lá e falou, olha, o mestre ressuscitou, eu vi, ele falou comigo. Por que os homens da época não aceitaram o depoimento de Maria Madalena? Por um simples motivo, era mulher. A mulher, nenhum depoimento, nem a favor nem contra, pesava naquela cultura. E dos homens, tinha que ter, no mínimo, 3 homens, para que o testemunho fosse válido. Porque 2 não concordam, a opinião daquele que perdeu não é válida, mesmo que seja certa. Então, quando Maria Madalena falou, e aí Jesus apareceu para o grupo de discípulos, porta fechada, tudo fechado, Jesus se materializa ali, conversa com eles, vai embora, só que Tomé não estava na sala. Na outra, quando Tomé chegou, falou, rapaz, o médico acabou de sair daqui agora. O cara estava aí. Alex, o Joaquim está aqui. Aí o Alex fala assim, não, Alex, vai pro lado. Nem a bengalinha eu tô vendo? Não. Tá vendo? Então, o que acontece com a gente? No caso ali de Tomé, quando ele chegou aqui, falaram para ele, ele falou, mentira, só acreditarei se ver a bengala. A gente precisa de um estereótipo material para que a nossa crença se estabeleça. Aí Jesus aparece, manda Tomé tocar nas feridas e tudo mais, só que Tomé só negou naquele momento. E depois passou a servir o Cristo pela imortalidade afora. E nós continuamos duvidando da mensagem do Mestre. Por isso que eu falo que é uma associação, no meu entendimento, não válida. Por quê? Porque se eu falasse assim, eu fui igual Tomé, hoje eu sirvo ao Cristo, independente do que eu vejo. Então, aí eu preciso fazer um comentário. Fala. Não grava não, Belinha. Você vai gravar, Jesus? Vocês já ouviram falar da Yasmin Madeira? Já ouviram falar? Uma palestrante espírita. Fala muito bem, tem um programa na rádio. Eu nem vou olhar para ele. Muito maior. Depois ele vai brigar comigo. A gente já me conhece. Ele vai brigar comigo. Mas é assim, o que acontece? Eu adoro a palestra dela, é show de bola. Mas não posso tropeçar de novo e machucar outra perna. Toda vez que ela vai fazer a palestra, no final, quem é que vem? Chico Xavier. Toda vez é o Chico Xavier. Porque ela não precisa dizer que é o Chico que está falando. Por que toda vez é o Chico? A mediunidade toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então, ela só, como Yasmin Madeira, ela é uma ótima palestrante. Ela é um caminho bom. Ela é legal. Aí, por que aí tem sempre o Chico? É o Chico. Mas por que o Chico? Por que precisa
dessa para acreditar na palestra dela, se você olhar no YouTube, você vai ver. Toda vez, qualquer casa espírita que ela vai, no final é o Chico. E aí? As pessoas precisam de uma validação. Né? Você vira isso. Precisa de uma validação. Quantos aqui são médiuns de trabalho da casa? Levanta a mão, por favor. Quem está proibido de receber Pai Joaquim aqui dentro? Todo mundo. Então, se Fernando desencarnar, Pai Joaquim volta para a espiritualidade e nunca mais se manifesta. É assim que toca a banda? Não, Jesus fala assim para Nicodemos: o Espírito sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Um dos princípios da mediunidade é não haver exclusividade de espírito nem de médium. É um princípio básico que Kardec coloca, Erasto coloca isso para Kardec no livro dos médiuns. Por quê? Porque senão a gente vai começar a achar que o Fernando é um ser diferenciado e está do ladinho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode rir, Marcos. Isso que ele falou, que o telefone toca de lá para cá, isso que é importante, porque não é quando a gente quer. O espírito às vezes vai se manifestar quando ele precisa, quando ele tem que dar uma mensagem. Não, eu até entendo o que ele falou. Não é toda palestra minha que aquele espírito vai vir, ou todo dia que eu estou aqui, ele vai se manifestar. É de lá para cá, não quando eu quero. Por quê? Porque senão eu tenho todos os elementos de conhecimento no meu íntimo para eu sinceramente afirmar que é esse ou aquele espírito que está se manifestando através de mim. Não tenho. Eu não tenho. O que vai me dar uma possibilidade de identificação? O conjunto da obra. Qual é a mensagem que o irmão está trazendo? Sabe? E, sinceramente, como o telefone toca de lá para cá, os espíritos estão pouco preocupados com o nome que eles vão utilizar. Não tem essa necessidade. Isso aí é uma dificuldade nossa, no médium. Eu paro lá na nossa casa, lá na hora da reunião mediúnica, lá, psicografia. Começa a receber. Mas se não assinou nada, o médium fica cara feia. Não botou nem o nome. Não, mas o que você tem que ler? É a mensagem. É o conteúdo da mensagem. Por isso que eu sempre uso como base em relação à minha mediunidade, a minha particular, é uma frase que está na carta de João, na primeira carta de João: não creiais em todos os espíritos, vede antes, são da parte de Deus. É um elemento que você deve analisar no conteúdo, porque lembra que eu falei que a mediunidade começa a ser exercida quando a gente acorda? Se é um espírito que deseja o meu bem, não vai mandar eu pular da pontinha Niterói. Não vai. Eu posso estar enfrentando a dificuldade que for. Ele vai me encontrar meios de me estimular a vencer essas dificuldades com o apoio do plano espiritual. Mas não vai me induzir a uma prática que vai causar dor a mim e a outras pessoas. Então, esse espírito que me orienta dentro desse sentido é um espírito que está trabalhando na seara de Jesus. Porque nós não podemos manter aquela percepção que se o espírito incorpora através do médium as suas ideias e o espírito diz que é São Francisco de Assis, todo mundo vai lá beijar o pé dele. Não dá. A gente vai ter que analisar o conteúdo da mensagem que o irmão vai trazer. E como é que vai se analisar? O próprio médium tem essa responsabilidade. Tá? Porque hoje nós já temos conhecimento que o médium, ele tem a capacidade mental, como espírito, que tem um perispírito e um corpo, ele tem capacidade mental de alinhar a informação. De que forma que ele vai alinhar, Alex? Se você vem numa gira para auxiliar alguém, você não pode vir com pensamento de maldade. Não pode. Porque se é para ajudar, o meu pensamento tem que ser, no mínimo, daquele pensamento: Senhor, pouco posso, mas em teu nome eu consigo. É uma questão de uma realidade. Agora, se eu vou falar, assim, não especificamente aqui da casa, tá? Agora, se vai fazer uma gira para prejudicar alguém, também não adianta vir pensar em caridade.
Não adianta, porque vai ficar igual água e azeite, não vão se misturar, não vai haver combinação. Então, a proposta do exercício da mediunidade, que a mediunidade está intimamente associada à sintonia. O que é a sintonia? Sintonia, tem um livrinho, Alex, até se você não conhecer, você procura comprar, é um livro fininho, deve ter umas 30 páginas, né, Isabela? Muito fininho. O título do livro é Mediunidade e Sintonia, é de Emmanuel, ditado através do Chico. É uma cartilhazinha. Mas Emmanuel ali recheia de tantas informações que nós, uma vez lá no CSX, levamos um ano para estudar esse livrinho. Sabe? Um ano. E Emmanuel fala que a sintonia, ela é uma aceitação mútua. Se você quer fazer o bem, mesmo que um espírito te induza ao mal, ele não tem sucesso, porque o seu desejo é do bem. Da mesma forma, se você quer fazer o mal, o espírito pode ser nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não vai te violentar e te obrigar a fazer o bem. Então, essa sintonia, ela que é a chave da questão da mediunidade. E eu acho interessante, no livro dos Médios, Kardec pergunta assim a Erasto, porque Erasto e Timóteo são os dois espíritos que orientam Kardec em todo o livro dos Médios. Os dois discípulos de Paulo. Né? Aí, porque Paulo foi o primeiro a divulgar o livro dos Médios. Foi Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, tanto primeira quanto segunda, quando ele fala dos dons espirituais. Mas Kardec pergunta assim a Erasto, qual o melhor médium? Quando eu li essa pergunta, antes de ler a resposta, eu comecei a elucubrar o que eu consideraria como sendo um ótimo médium, ou um bom médium. Sabe qual é a resposta de Erasto? Aquele que é menos enganado. É menos enganado. Porque não existe na Terra um médium que não seja enganado. E por que eu vou querer me arvorar de ser um médium que só dou passividade a espíritos do tipo do Chico Xavier? Como que eu posso fazer isso? Sabe? Porque o padrão de comportamento desse espírito, que a gente conhece como Chico Xavier, foi um comportamento linear. Ele não teve oscilação? Teve. Foi enganado? Foi. Errou. Não tem problema nenhum. Estava encarnado. Sabe? O único... Kardec fala, lá no Livro dos Espíritos, pergunta, se não me engano, é 107. Característica do espírito puro. Não é. E Chico não é espírito puro. Não é. Sabe? E a gente tem que falar isso, é o mentor da minha casa, e tem que falar isso com muita tranquilidade, por quê? Porque nós não podemos estimular a idolatria. Sabe? O endeusamento. Não podemos. O pai Joaquim erra? Pode ser que sim. Agora, como um médium que dá passividade ao pai Joaquim vai transmitir a informação, a responsabilidade é do médium. Tá? A responsabilidade é do médium. Porque eu falei o quê? Que sintonia é aceitação mútua. É uma questão de o Alex chegar perto de mim e falar assim, vou acabar, parece aqui, vamos tomar um chopp? Está errado? Não. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas eu vou falar, Alex, eu não posso, porque eu tenho outro compromisso à tarde. Entende? Aí é uma decisão minha. Eu tenho um compromisso outra tarde. Pô, mas um chopp só, é um só, toma 15. Eu vou ter como cumprir o meu compromisso depois? Não dá. Eu ainda vou ter que levar ele para casa. 15 não? Eu te conheço. Então, essa questão dessa sintonia no aspecto da mediunidade é como você se comporta ao longo do dia. Não é quando você entra naquele portão ali, não. Sabe quando? Que não agora. A espiritualidade está me vendo bobinho. Está vendo desde antes. Desde antes. Paulo de Tarso fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Ele faz isso na carta de Romanos. Uma nuvem de testemunhas. Mas ele não diz se é uma nuvem branquinha, cheia de pontinhos azuis, ou aquela nuvem da família Adams. Lembra? Aí depende, né, da sua sintonia. Depende de cada um. É por isso que a gente fala muito orar e vigiar. Porque encarnado aqui não vai ter espírito puro. Mas a gente tem que estar prestando atenção o tempo todo. Se você baixou o padrão vibratório,
A companhia é uma. Se você leva Também a tô com companhia calor. é outra. Isso A nossa dificuldade, Soraya, a nossa grande dificuldade é a manutenção das nossas percepções. Tá? E não pense que vai conseguir pensar só coisa boa o dia todo, porque é maior cascata. Por que é cascata? Porque quando você pensa uma besteira, você entra na frustração e sofre por isso. Sabe? Sofre por isso. Na quinta-feira eu saí lá do Cefac, eu tinha que ir na Ilha do Governador buscar os sogros, né? Aí eu e Ivana, quando chega ali no pedágio, aí falando sobre a reunião, a palestra foi muito boa, foi muito boa, excelente a palestra que eu vi. Aí a palestra foi muito legal, eu e a esposa conversando, quando chega no pedágio ali, eu tenho aquele tagzinho para passar. E tinha carro que parou, tudo mais. É para beber. É lá. Eu esqueço, bota um alarme para você não pensar besteira. Tá bem. Aí não vai parar de tocar. Aí, quando eu estava chegando na minha vez lá de passar no pedágio, o cara saiu da direita, Alex, para entrar na minha frente, e o carro dele é preto, o meu é prata, então ia sujar um e o outro. Isso. Aí eu pisei no freio, né? Eu falei, brincadeira, né? Aí minha esposa falou, da onde você está vendo? Vai na paz, irmão. Vai na paz, irmão. Porque, não, uma vez lá na casa, né? O doutor Armando dando uma orientação, falou assim, não faça igual o médico, que mete a mão na buzina. Eu falei, é comigo mesmo. Porque, né, você acha que a buzina ela tem poderes mágicos. Buzinou, some o tanque, o engarrafamento acabar. Né? Não tem. Então, como é que vai ser a tua condição de sintonia se a gente ainda vive nos momentos conturbados? Esse do trânsito é clássico, né? Todo mundo passa por isso. É. E aí, o grande X da questão é esse, que a gente tem que compreender que vai errar todo dia, que vai escorregar todo dia. Mas no momento que aconteceu, que você tinha sua esposa lá para falar, e quando não tiver, você tem que lembrar, opa, já fiz a besteira, agora eu tenho que voltar. Você quer o meu mentor para você? Mas ela não está falando isso aí não. Não É igualzinho. Se quiser, eu dou o meu mentor para você. Eu não preciso nem de esposa. Não, ele grita no meu ouvido. Porque a grande questão é, evidentemente, mas eu não posso sair de manhã da minha casa já pensando que eu vou errar. Tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que sair da minha casa de manhã para qualquer atividade, assim, me esforçando para melhorar. Mas não é justificar também os meus erros, porque eu sou um espírito ainda inferior, necessitado. Eu erro mesmo. Não rola. Não rola. É uma justificativa que para nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos não cola mais. Para o irmão que ainda milita na igreja católica, na igreja protestante, show de bola, eles não têm a informação que nós temos. E Jesus é claro em falar que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não dá para fugir, sabe? Não dá para fugir. Na hora que a gente vai desencarnar, não tem opção, não tem jeito. Não tem. Você ontem falou, né? Elisa falou que eu ia ficar para semente. Ele falou na palestra aí. Mas é um termo bonito, né? Vocês vão feder. Vão feder. Assim, você fala assim, você tinha que falar assim, o corpo de vocês vão feder, não é a gente que vai feder. Então, eu ia corrigir lá na hora, mas não, a caridade bom, tá? Entendeu? Você estava do lado do presidente. Ia pegar a mão para a tua perna. Então, a nossa percepção em relação à mediunidade, gente, a gente tem que tirar da nossa cabeça que ela só acontece quando entra do portão para dentro. Tem que tirar. Porque de manhã, quando você, ou o esposo ou a esposa, não tem, hoje em dia, graças a Deus, não tem tanta diferença, mas está lá fazendo o café da manhã, e se está com bons sentimentos, boas vibrações, aquele café da manhã vai ser abençoado, ele vai vir recheado de fluidos saudáveis que alimentará a família, sabe? Quando você, vai tomar um banho, isso há muitos anos atrás, na minha casa de origem, que era lá em Rocha Miranda, o presidente lá falava, você vai tomar um banho, agradece a Deus a faculdade da água, que ela vai limpar, não é só o teu corpo, mas também a tua alma. Você termina de tomar um banho, você sente aquela energia boa, eu gosto muito de ir à praia quando o dia está amanhecendo.
sabe? Gosto muito. Que você vê inúmeros espíritos ali se beneficiando do aroma do mar, sabe? O que significa isso? Que eu também posso receber essa mesma energia, sabe? Cidade dos anjos, né? É. Eu não vejo espírito. Tá. Tu viu o espírito? Não, só tu que vê, vocês veem. Eu não vejo, não. Por isso que eu falei da Mas cidade como dos anjos. você Eu não não vê, vejo. não existe. Nunca viu? É? Só porque você não vê, não existe. Eu acredito. Ah, mas eu não vejo. Quem aqui acredita em espírito? Eu não acredito. Agora pergunta, quem tem Eu medo de não espírito? acredito. Eu tenho certeza absoluta que eles estão aqui. Agora pergunta, quem A diferença entre a crença e a fé é justamente essa. Porque a crença, ela necessita de elementos que mantenham, que me alimentem na minha crença. A minha fé não. Oi? Isso. Sabe? A fé não. A fé vem de fidelis. A palavra grega significa fidelidade. O que é ser fiel a Deus? É na alegria e na tristeza. Não é casamento, não. É na alegria e na tristeza. Tá? Então, quando eu falo que eu tenho certeza absoluta que existem espíritos, e aqui está lotado deles, graças a Deus, se não tivesse, eu ficava preocupado. Né? Uma casa espírita onde não tem espírito, tem alguma coisa errada. Não é? Não é? Mas só que a gente concorda, mas se falar assim, de novo, seu nome? Ana Clara. Ana Clara, vai ali, tem um espírito sentado naquele banco lá querendo falar contigo. Tu vai falar o quê? Meu Deus. Não é? Não. E a gente está onde? Numa casa de materialista? Falando sobre a excelência da vida material, que depois disso aqui morreu, acabou? Ou a gente está dentro de uma casa espírita, que é onde, se for mais, se o Fernando quiser passividade, ou o irmão ali, tudo certo. Não vem para cima de mim, não. Vem para cima de mim, não, que eu não quero essas coisas aqui comigo, não. Fala com a mãe lá, vai lá resolver o espírito lá, vai lá. Não, Ana Clara que tem que ir. Então, o nome dela é você. Então, não é você que é o dialogador? É o dialogador. Então, Assim que eu entrei para a Umbanda, a gente faz a primeira obrigação. Eu fiz primeiro com o Fernando. E um pouco depois a gente morava aqui esse pedaço era nosso. E o Fernando tinha feito a obrigação. Não, nós morávamos realmente. Nós fomos expulsos daqui. Não, Não, eu quero entender, né? Só para falar da casa de trás. Não, continua morando aqui, porque o pensamento está o Fernando tinha feito obrigação há pouco tempo. E não sei porquê, na época eu não lembro, o pai Joaquim veio na minha casa. Eu liguei para minha mãe e disse, olha só, eu não quero isso na minha casa. O Fernando está incorporado, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, tira ele da minha casa. Da minha casa eu não quero bagunça não, tira ele da minha casa. Você está maluco? Tem alguma coisa que está incoerente aí, né? Ô, Márcio, olha só, eu fui lá no CEPAC. Vai embora, minha casa não. Aí ele falou assim, sabe de nada, meu filho. Né? Sabe de nada. Ô, Márcio, olha só, na pandemia, começou a pandemia, o CEPAC teve, como muitas casas, fecharam as portas, e a Jane me ligou pedindo para eu fazer a primeira palestra online para o CEPAC, em março de 2020. Isso é bom. Eu não gosto de falar, vocês sabem disso, eu sou muito tímido, né? E eu fiz a palestra. Aí a Jane falou assim, poxa, vai lá conhecer o CEPAC, a gente não está aberto para o público, mas tem sempre um trabalho de prece, do evangelho lá, vai lá conhecer, tá bom. Eu falei, Belinha, vamos embora. Né? Eu vou à praia, ela fica feliz quando eu levo ela, então tem que ir para tudo, tem que ir para furada também. Né? Vai lá para Jaconé comigo, lá eu faço palestra em Jaconé. Eu não posso, não podia, agora tu vai. Então aí fomos lá, nós dois. Chegamos lá no CEPAC, abri o portão, aí um espírito de franciscano fez assim para mim, ainda caguetou. Chico falou que tu vinha, irmão. Eita, Só tem fofoqueiro. Mas tudo bem, entrei, tudo bem. Começamos lá. Aí eu sou um espírito teimoso, sabe? Eu faço uma coisa que eu não compreendo, eu tenho que repetir aquela coisa até compreender. Porque tem que ter coerência para mim. Voltei lá outro dia, aí a Jane me colocou lá para dar passe. Dar passe relativamente é uma prática normal, então não tem nenhuma dificuldade. Tem passe. Na outra semana, a Jane me botou dentro da sala de cirurgia. Eu falei,
Não é para mim essas coisas, não. Eu não sou médio de cura, não. Aí, tá bom, mas fica aí, só uma sustentação. Eu estou lá, Márcio. Aí eu olho para a porta, vejo um espírito de 1,85 m. Uma touca de pano amarrada, jaleco, manga 3/4. Falei, doutor, vamos trabalhar? Eu falei, não, porque eu não gosto do senhor. Não gosto do senhor. Ele falou assim, você não tem que querer. Vamos trabalhar. Rebelde, tá vendo? Você achou que eu era diferente? Porque, olha aqui, ó. É a lei de afinidade, minha filha. Não, a gente É lei de afinidade. Aí eu falei assim, não, senhor, porque eu não gosto do senhor. Ele falou assim, você não tem opção, porque quem manda é Jesus. Aí eu falei, e o meu livre-arbítrio? Né? Porque a gente discute, né? Aí ele falou assim, espírito inferior não tem livre-arbítrio. Vocês achavam que tinha? Não, você não tem opção, você vai ter. Justamente. Aí eu estou já está 4 anos trabalhando com o doutor Herma. Hoje eu até falei onde eu fiz palestra lá para o Grupo Espírita Doutor Herma, lá na Barra, né? E eu fui sincero, eu falei assim, olha só, eu aprendi a gostar do alemão. Não é que eu gostava dele, né? Ah, você vai dar passividade à irmã Sheila. Eu logo mergulhava no colo dela, não saía nunca mais. Tem um carinho por ela enorme. Mas o doutor Herma não gostava, e era fato, não adianta eu mentir dizer que eu sempre gostei dele, porque ele vai rir na minha cara. Entende? Então a proposta de trabalho com a espiritualidade, embora não seja na primeira vista uma coisa legal, uma coisa saudável, hoje você saberia estar longe do Pai Joaquim? Não. Está entendendo? Por quê? Porque a nossa primeira reação com o aspecto da mediunidade é o distanciamento, é a negativa. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em mediunidade, nós estamos encarnados, não temos muito abrangência sobre isso não, mas não esqueça que somos espíritos imortais. E no nosso aspecto de espíritos imortais, nós sabemos dos compromissos que nós assumimos antes de encarnar. Nós temos consciência disso. E quando chega o momento que a tarefa deve se iniciar, a nossa dificuldade da compreensão nos faz refratário a ela. Mas quando você chega um momento, você fala assim, gente, não tem jeito. Eu tenho que dar manifestação para essa ou aquela entidade, porque é o melhor que eu posso fazer para o grupo que eu estou inserido. Aí começa a fluir melhor. Tem hora que você não tem dúvida se é o Fernando e se é o Pai Joaquim que está perto? Ah, com certeza. Às vezes ele fala uma coisa assim, não está de socar essa. A Isabela, eu falo assim para ela, às vezes eu falo assim para ela, tipo assim, ó, sai daqui, a gente vai parar ali no mercado para comprar umas coisas ali. Eu estava pensando nisso. Você cria essa simbiose, essa proximidade, tá? Em função de quê? Da convivência com a prática da mediunidade. Sabe? Com a convivência. E vamos chegar um dia, num determinado estágio, que nós conseguiremos manifestar a opinião do irmão sem alterar a nossa forma de falar. Sabe? Fernando estava ali fora varrendo ali, recolhendo os dólares ali do cachorrinho dele ali, e o Pai Joaquim falando assim para ele, todo trabalho é digno, que ele não estava querendo fazer. Todo trabalho é digno. Sabe? Mas é por detalhes. Sabe? Porque a gente fala assim, se a entidade fala assim, olha só, eu vou manifestar através de você e você vai ficar parado por 2 horas. Ah, não consigo não. Sabe? Por quê? Porque a proposta era essa, era da forma de manifestação para aquela circunstância. Não existe regra pré-estabelecida no aspecto da mediunidade, porque nós somos individualidades. Nós somos e os espíritos também. Eles não vão ler na minha cartilha da forma que eu quero, porque eu estou encarnado. Eles não. A visão deles é mais abrangente, a minha é extremamente limitada. Evidentemente que o meu objetivo como espírito
na minha jornada, o meu objetivo é falar igual Ananias. Você sabe a história de Ananias? Conhece a história? Está lá no Atos dos Apóstolos. Saulo de Tarso pegou uma carta no Sinédrio para prender os cristãos na cidade. Saulo foi para lá para Tarso? Não. Damasco. E lá foi ele com mais 3 amigos e 2 caravaneiros para Damasco para prender os cristãos e, se fosse o caso, executar a sentença máxima lá mesmo, na sinagoga de Damasco. Chega à porta da cidade, ele vê uma luz mais forte do que o sol de meio-dia. Ele cai da montada, não é caiu do cavalo não, tá? Ele estava no camelo, porque só quem podia montar o cavalo era o romano. Hebreu nenhum podia andar a cavalo, porque o cavalo era sinal de altivez, de poder. E ele cai da montada e aí ele ouve aquela: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? Ele falou: sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Saulo não deu justificativa nenhuma: Senhor, tá bom, o Senhor é Jesus, né? O Senhor é o cara, o Senhor de Deus, sou eu mesmo. Mas sabe o que é? Não é que eu persegui o Senhor, é que a minha cultura, a minha formação cultural, era que eu tinha que manter o meu poder temporal no meu povo. E eu, Senhor, era o orgulho da raça, era o cara que ia ser o sumo sacerdote. Então eu vou deixar um carpinteiro, remelento, né? Andando descalço, mandar mais do que eu, do que Moisés, não dava, Senhor. Paulo não fez nada disso. A gente, quando o Espírito chega próximo de nós e a gente consegue perceber, sabe, meu claro? E ele fala assim: eu preciso trabalhar com você. Não, mas sabe o que é? Não dá. É que eu trabalho muito, sabe? Chego em casa tarde, olha, é um desgaste, é uma coisa horrível, sabe? E o calor? Fernando, não bota ar-condicionado na casa. Não dá para ir, não. Não dá para ir. Olha essas telhas, isso aqui é igual um brau. O calor medonho. A gente começa a querer dar justificativa para não fazer aquilo que nós nos comprometemos. Aí Jesus fala para Saulo: entra na cidade que lhe será dito o que fazer. Saulo cumpriu. Jesus foi até Ananias. Ananias é um senhor, barba branca, cabelo branco, que ele, quando viu a crucificação, ele olhou nos olhos de Jesus e ele viu tanta doçura naquele olhar. E ele, quando ele escuta Jesus falar: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, ele ali naquele momento ele entregou a alma dele a Jesus. Ele falou: é a ele que eu tenho que servir, mais a ninguém, porque ele é o Messias. Então o Ananias se converteu ao cristianismo naquele momento ali. Aí quando Jesus vai até Ananias e fala: Ananias, ele fala: eis-me aqui. É a frase que todo médium deve gravar na alma: eis-me aqui. Porque está pronto para a tarefa, independente da qual seja. Aí Jesus fala assim para Ananias: vá até a rua direita, na estalagem de Simão, que Saulo está lá e precisa de ti. Aí Ananias fala assim: Senhor, Saulo, ele vem a mando do Sinédrio para prender os cristãos e flagelá-los. Não dá para ir, não. Aí Jesus falou assim, mas Jesus ficou calado. Aí Ananias falou assim: ele está cansado da viagem, só quer que eu vá lá, ele me mata lá, está resolvido o problema, né? Eu vou morrer, mas ele já está resolvido o problema dele. Não, Jesus calado, Jesus falou assim para ele: ele é meu vaso escolhido. Pronto. Foi a única frase que Jesus usou. E Jesus usa isso para a gente diariamente. Nós somos os vasos escolhidos por Jesus para as nossas tarefas dentro da mediunidade. Não existe melhor nem pior, bom e ruim. Existe aquele que tem, o que o Dr. Bezerra chama da maior faculdade mediúnica, a maior, que é a boa vontade. Se você chegar aqui, vir para cá, com as tuas dores, com as tuas desilusões, com os teus desenganos, mas você vir para cá com o desejo de ser útil ao próximo e à espiritualidade, você vai ser um médico que a casa precisa. Agora, se você vir para cá achando que se você não estivesse aqui, a casa nem abriria, tá? Porque eu já ouvi isso em casa espírita. Eu já ouvi isso, sabe? Ai de mim se eu não estivesse aqui, essa casa nada funciona. Nossa. A vaidade. Isso, mas somos nós, Sarai.
somos nós, sabe? Então, se eu não vir imbuído dessa boa vontade, de ser útil, de falar igual a Ananias, eis-me aqui, não importa para quê, o meu desejo, a minha vontade é ser útil a Jesus através do meu próximo, sabe? Porque Jesus não vai, sinto de formar, mas não vai se materializar aqui para a gente servir a Ele fisicamente falando, não. Ele vai me atender, eu vou atender a Jesus através de você, sabe? Porque a oportunidade que a mediunidade nos favorece é nos distanciar do orgulho e da prepotência, ou como diz Emmanuel, né, do orgulho e egoísmo, as duas chacras da humanidade. Um médium que se arbora como sendo o melhor de todos, ele está mais necessitado de carinho do que aquele que nem sabe que é médium. Sabe? O médium que quer se sobrepor ao outro pelas possibilidades mediúnicas dele, ele está gritando assim, me socorre que eu estou doente. Todos nós somos internos do hospital chamado planeta Terra. Porque Jesus fala, eu vim para os doentes, os sãos pertencem ao Pai que está no céu. Então, a mediunidade é um contrato que nós firmamos com Jesus, não, com Deus, não, conosco mesmo, de aproveitarmos as oportunidades que surgirem. E aí, eu vou levantar, poxa, hoje tem reunião mediúnica, hoje tem gira, hoje tem que limpar a casa. Eu costumo falar isso, sabe? Quando a gente chega na casa, que a gente senta, alguém fica assim, poxa, será que está limpa a cadeira? Tá limpo, ainda bem que limparam. Mas a gente não é capaz de falar assim, graças a Deus que tem uma alma que limpa essas cadeiras, que varre esse chão, porque se for varrer o chão puramente, aqui vai subir a poeira danada, não é? Então vai ter que salpicar a água. E quantas vezes eu cheguei aqui na casa e falar assim, nossa, cadê a vassoura para mim varrer? Quantas vezes? Mas quantas vezes eu olhei que o banheiro não estava limpo? Nossa, olha, largaram o banheiro todo sujo. Emmanuel fala assim, quando você identifica a maldade, o erro no outro, é porque isso está recheado no seu coração. Então, quando eu consigo, estando aqui com o objetivo de me prestar mediunicamente para o trabalho que a espiritualidade de mim deseja, mas eu já venho com condições, impondo regras que eu não tenho direito de fazê-lo, eu estou deixando de exercer a mediunidade. Porque a mediunidade é um ato de amor. É um ato de amor. Mas um ato de amor por quem? Um ato de amor da espiritualidade para conosco. Porque Jesus fala para a gente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não vai carregar ninguém nas costas. Tira essa ideia da cabeça. Eu falo sempre isso, né, Isabela, na palestra. Tem aquele poema Pegados na Areia? Bonito, né? Eu não quero encontrar com o autor, que eu acabo com ele, porque aquele poema não existe, é mentira. Jesus não vai carregar ninguém nas costas, ele não propõe isso, ele propõe aliviar o peso da minha cruz. Ele fala, se quiser vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não falou que vai carregar a minha cruz. Ele não falou. Então, se eu quero servir a Jesus, eu sei que eu tenho que passar os meus perrengues, porque esses perrengues que eu estou passando não foi Jesus que impôs para mim, não. Foi as minhas ações indevidas em existências anteriores. Quando é nessa existência, a gente fala, por pisar na bola. Mas em existências anteriores, que a misericórdia de Jesus me faculta uma renovação de atitude. E o maior exemplo disso é a mediunidade. Quando você participa de uma reunião mediúnica, tá? Para dar voz a um irmão que está com necessidade de esclarecimento, aquele irmão está falando, sabe o quê? Eu sou você amanhã, se você não mudar. Se você continuar orgulhoso, prepotente, arrogante, ciumento, invejoso, eu sou você amanhã. Tanta vez eu fui num cemitério, sabe? Ajudar o irmão a entregar o corpo à terra, porque a gente não sepulta ninguém. Ah, minha mãe morreu, foi sepultada. Não existe isso antes. A gente leva o corpo, né? E aí, eu passando, e num túmulo, tinha um espírito sentado assim em cima do túmulo. E a gente passando num sol de Ajá, lá em Irajá,
O Zé de Irajé é grande pra caramba, né? O sol de rachar. Aí o espírito falou assim, ó, o túmulo dele é tá lá no final. Eles vão andar pra caramba. Eu falei, obrigado, irmão. Aí, obrigado, não vai reclamar não? Eu falei, não, eu vim aqui pra isso. Não vou reclamar não. Vocês são estranhos, né? Eu falei, muito assim mesmo. Aí ele falou assim, mas quando chegar lá embaixo vai chover. Eu falei, que bom, agora você é do serviço de meteorologia, né? Já sabe tudo. Ele falou assim, eu quero te irritar. Eu falei, hoje tu não vai conseguir. Ele disse, não mesmo? Eu falei, não. Então tá bom, vai embora então. Eu fui. Se eu entro na onda dele. Como é que a Ivana lida com essas mesmas manifestações? Não me mediúnicas? pergunte, não faço a mínima ideia. Uma vez eu estava deitado, aí o espírito sentou assim na minha cama, né? Aí eu falei, eu preciso conversar. Eu falei, agora não dá, madrugada é ruim, né? Aí ele falou assim, não, mas é rapidinho, foi só uma prece. Eu falei, tá bom, sentei na cama, fiz a prece e tudo mais. Aí agora o que foi? Eu falei, não, irmão, aqui na minha cama não. Na minha cama não, vai sentar lá fora, lá na sala, tu levanta, vai pra lá, na minha cama. Eu falei, não dá pra escolher. Ele, A doutora Eva te chama 4 horas da manhã? 4 horas da manhã. Exato, como é que é? Não, 4 horas da manhã, tem que levantar. Agora já acostumou, já levantei 4h15. Nossa senhora. 4h15. E aí, Ivana? É ele que tá aí? É ele? Não, ela fala assim, fala para fora os dois. Aí tá bom, vamos lá. Então, a relação com a mediunidade é uma coisa assim, florida? Não é não. Porque não vê só o que é bom. Tá? Não vê só o que é bom. Por quê? Numa casa de caridade, se a espiritualidade não deixar entrar os espíritos necessitados, ela perde a função dela. Não é mais casa de caridade. Aí eu falei, né, do espírito está sentado ali, mas eu não falei dos outros, que apresentam aspectos monstruosos. Por quê? Pela forma como levaram a sua existência no plano físico. Sabe? Não pense que a mediunidade vos tornará santos. Não vai tornar santos, mas pode tornar a gente obsessores. Aquela cegueira, sabe? Por achar. Existe um trabalho que fiz na casa aqui que chama puxada. Né? Então, o consulente fica no meio ali, escala o médico, volta puxando os espíritos. Atrás dos espíritos para o trabalho para poder caminhar. O pai Joaquim fala muito assim, com os consulentes que sentam no banquinho para participar dele. Se você não cuidar da sua forma dele, você vai ficar igual aqueles ali. Justamente. Amanhã, se você enganar, você vai estar ali. Justamente. É a mais pura realidade aí. E se vocês pudessem enxergar o que vem aqui, no final você sai correndo. Não vinha. Uma vez eu falei com a Isabela, eu saindo de casa, eu moro lá pela CSX, e assim, quando eu vou, tenho um trabalho de doutorema, né, mas eu saio de casa 4h15, e às vezes eu vou andando, porque a esposa vai precisar de carro, então eu vou andando. E quando eu saio num condomínio que tem lá, que é bem perto, aí eu olhei, tinha assim, 3.000 espíritos. E quando eu comecei na calçada, ele falou, lá vem ele. Eu falei, eu não vou mesmo. Eu fui voltar, né? Aí o Terno falou assim, mas para isso que tu tá aqui, é para ir. Eu falei, aí eu fui, medroso, mas fui. Mas tinha muitos espíritos, aí eles falaram assim, quando eu cheguei para ver o portão, a gente pode entrar agora? Eu falei, não. Porque se vocês pudessem entrar, não era o portão que ia impedir vocês, não é? Então, se vocês estão aguardando aqui, espera a ordem de entrar. Mas, assim, era espírito, não vi nenhuma freira, nenhum padre, nenhum presidente de casa espírita, não tinha. Não vi. Eram espíritos da mais diversas formações psicológicas. Mas eles vão para onde, gente? Se só nós que temos o conhecimento do intercâmbio com o plano espiritual, que poderemos ajudar eles. Porque eles vão na igreja católica, a espiritualidade aceita eles, acolhe eles lá, mas o padre não sabe, não tem esse tipo de informação. Ou na igreja evangélica, eles vão lá, eu já fui, eu tenho 2 filhas que são evangélicas, são protestantes, 2 filhas e 2 netos, né? Eu fui assistir culto lá e vi uma entidade de uma elevação, uma coisa linda, utilizando uma jovem para pregar, fazer a pregação, mas o pastor sobe? Não.
Agora aqui, quando alguém começa a falar algo que toca o nosso coração, a gente fala logo assim na linguagem popular, não está puro não. Tem alguém ajudando, auxiliando. Então, se eu consigo perceber a possibilidade de auxiliar através da mediunidade, eu tenho o direito de negar. Tenho todo o direito de negar. Sabe? Porque o Evangelho me dá essa possibilidade. Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer com merecer. Então eu posso negar, eu posso recusar. Porém, eu não posso depois dizer que eu estou nessa dificuldade ou naquela dificuldade, nessa ou em outras existências, porque as entidades não me ajudaram, que seria mentira. Que seria mentira. A oportunidade de fazer o bem, ela deve ser aproveitada nas maiores instâncias. Chegaram perto de Jesus e falaram assim, mestre, isso aí foi um ponto diferencial para mim, tá? Particularmente. Mestre, encontramos um homem que expulsava demônios e curava doentes em teu nome. Aí Jesus falou assim, e o que fizeste? Repreendemos, mestre. Mas ele não anda conosco. Aí Jesus falou, fizeste mal, porque aquele que não é contra mim é por mim. Então o importante que a gente tem que colocar na nossa mente é que, embora tenhamos o carinho e o respeito pela vovó, pelo pai Joaquim, mas estamos aqui para servir a Jesus. É ele o nosso objetivo, sabe? É ele aonde nós queremos chegar. E se utilizarmos a mediunidade da boa vontade, pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Sabe? Pegar um cesto lá do banheiro e esvaziar ele é mediunidade. Sabe? Reclamar que deixar o cesto cheio também é mediunidade, de forma errada. De forma errada. Então a proposta que o Evangelho nos traz é de aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Quando Jesus estava lá na ceia, e ele falou, é chegado o momento que o Filho do Homem será entregue na mão dos inimigos, que o que me fará sofrer e vou morrer. Aí os discípulos falaram assim, caraca, o mestre vai morrer. Quem vai ficar no lugar dele? Já começaram a fazer o espólio ali, né? Fernando, não fica doente e nem vai para o hospital, meu amigo, senão já vou começar a dividir você. Aí o Pedro falou assim, claro que vai ser eu sou o mais velho. Sou o mais velho, eu que vou mandar na turma toda. Aí André fala assim, mas Jesus gosta de João, ele é o discípulo amado. Levou um pedala, Robinho, falou, rapaz, João com 16 anos vai mandar na gente. Aí sabe qual foi a atitude de Jesus? Ele pegou, tirou a túnica, pegou uma toalha, cingiu no quadril, pegou uma bandeja e foi lavar o pé dos discípulos. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, Fernando? Numa casa hebraica, você tinha, caso pudesse pagar, tinha um escravo que era intelectualizado. Então ele ia dar aula para os teus filhos, ia ser o professor dos seus filhos. Você tinha um outro escravo que tinha uma força, uma robustez muito grande, ele vai ser responsável pela segurança da tua casa. Você tem aquele escravo que ele era meio tortinho, mas sabia cozinhar bem, vai ser o cozinheiro, o outro vai ser o arrumador, o outro vai ser... Todos os escravos tinham uma função definida, sabe? E tinha aquele escravo que não servia para nada, tipo eu e Alex, nada mesmo, nada mesmo. Tudo que ia fazer dava errado. Não é, gente? Bem característico. Aí esse escravo, ele servia para pegar a água e botar para lavar os pés dos visitantes. Esse escravo, que não prestava para nada, servia para isso. Foi assim que Jesus se colocou diante da gente. Um escravo sem nenhuma qualificação, um Cristo. Que Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus não, tá? É qualificação de evolução moral. Né? Um Cristo se coloca na condição de servidor, de menor entre todos. E a gente ainda está naquela fase do sabe com quem está falando? A gente ainda vai com essa fase. Sabe? Então, eu tenho certeza, no meu coração, que tanto a vovó quanto o pai Joaquim deseja que nós sejamos mais humildes.
mas não é ser humilde na roupa. Vir para cá com roupa rasgada, descalço, rasgando o pé, isso não é humildade não. Isso aí às vezes é falsidade, e em outros casos é necessidade material. A humildade que Jesus propõe para a gente, Chico fez uma definição muito clássica sobre humildade. E perguntaram a ele, Chico, como é que a gente pode ser humilde? Aí o Chico falou assim, tem que virar minhoca. Mas o espírito não regride, como é que o espírito vai virar minhoca? Né? Ele falou assim, meu filho, humildade vem de humus é terra. A minhoca, ela fica embaixo da terra cavando túneis para que as raízes das plantas possam respirar e retirar os nutrientes. E nesse processo dela de fazer os túneis, ela metaboliza a terra que ela vai ingerindo e sai em forma de adubo, que é o humus de minhoca que a gente conhece, não é? Aí o Chico falou assim, você já viu alguém cavucar a terra, pegar a minhoca? Muito obrigado, meu irmão minhoca, pelo que você faz. Alguém já fez isso? Não. E a minhoca já reclamou esse reconhecimento? Então a gente tem que virar minhoca. Que é fazer o trabalho que nos compete fazer, sem esperar reconhecimento de ninguém. Mas o mestre é ele que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.